Eu não sei em qual momento O que primeiro surgiu. livro saiu antes. Saiu antes, né? Saiu antes. Saiu em 2000 e o Resumo Cast começou em 2016. O primeiro livro deve ter saído em 2014 ou 2015. Foi 1 ou 2 anos antes que começou, que eu escrevi, eu publiquei o primeiro livro. Na verdade, 2 livros foram antes. O Que a Escola Nos Ensina e o MBA Empreendedor. E eu acho que logo depois começou o Resumo Cast. Inclusive, o Carri Conde me conheceu em função de uma divulgação que o livro, né, o Que a Escola Nos Ensina, tinha saído em várias mídias. Eu fiz um bate-papo na época para a CBN. E ele ouviu essa entrevista e me mandou uma mensagem, a gente começou a conversar em função de uma matéria que saiu do próprio livro, né? E aí dali que a gente começou a conversar e que depois surgiu o Então eu ia perguntar como vocês se conheceram. Então, cara, ele viu isso e daí entrou em contato contigo. Se eu falar, né, eu acho que ninguém acredita, mas eu não conheço ele presencialmente ainda, né? Nós nos conhecemos, né, virtualmente, né, através dessa entrevista que ele ouviu, né, do livro. Eu fiz um trabalho de mentoria para ele na época, né? Ele pagou uma mentoria para mim, que ele estava querendo fazer uma transição de carreira também, já como piloto, né? E querendo empreender, e querendo começar novos negócios. E depois ele que trouxe essa provocação, né? De fazer um podcast de livros que ele já tinha visto lá fora. E como ele já me conhecia, viu que eu gostava de livro, que tinha publicado um livro, enfim, a gente começou a discutir, a debater sobre essa ideia de fazer um podcast resumindo um livro. Tá, né? conta aí sobre esse rolê. Eu realmente tô curioso pra saber, porque, porra, olha que do caralho. Bom, pra quem não conhece, acho que tu tem alguns números do passado, talvez, eu não sei como tá a proporção do que o Resumo Cast se tornou. Isso é uma das coisas que tu já botou aí no mundo, vamos dizer, né? Mais de 25 milhões de downloads. Uma média de... Downloads, né, cara? Uma média de 100 mil ouvintes, mais ou menos, por episódio no podcast, fora outros canais aí de YouTube e outros canais. E deve estar aí no top 5 de negócios praticamente desde o primeiro ano, né? Desde a nascença, né? Sempre tá entre os top 5, top 10 aí, podcast de negócio. Mas é algo muito louco, né, cara? Acho que tu deve sentir isso também. A gente não faz... E eu lembro que pra mim era mais estranho ainda, porque aqui a gente tá gravando um podcast junto, né? Eu gravando um podcast lá no meu quarto, notebookzinho, fonezinho, falando pra parede, né? E do outro lado tem, né, 100 mil, um estádio, mais do que um estádio do Maracanã, né? Te ouvindo falar, né? É uma sensação muito... Um trecho que foi gravado por um cara a quantos quilômetros de distância que tu nunca viu na vida? Bastante, né? Um cara de Dubai, né? Que inclusive a gente até comentava que virou ainda uma marca registrada, né? E o primeiro episódio, né? Qual que foi a ideia? A gente começou exatamente, eu lembro desse momento, começou em janeiro de 2016, né? Foi bem no início do ano, né? No mês de janeiro. O primeiro livro não poderia não ser o Pai Rico, Pai Pobre, né? Foi o primeiro livro. Eu sei que o primeiro foi o Pai Rico, Pai Pobre, o segundo foi o Segredamente Milionária, né? Os dois mais, né, padrões aí de educação financeira. O primeiro episódio teve mais de 1 hora de duração. Acho que os primeiros 5 ou primeiros 10 episódios foram mais de 1 hora. E aí foi uma conversa que a gente fez por Skype, até comentei contigo, a gente gravou uma conversa, né, por Skype. E logo depois a gente tinha um grupozinho no Facebook, seguindo o padrão Murilo Gun lá, que tinha o grupinho no Facebook, que a galera interagia, né, sobre os episódios. A gente fez algumas validações, fez algumas perguntas, né, o que o pessoal estava gostando, estava curtindo. Sem divulgação nenhuma, né? Simplesmente, né, compartilha o áudio, divulga nas redes sociais, né? E vai sem nenhuma pretensão, sem imaginar, né? Sem imaginar o que poderia ser ou o que poderia acontecer. E aí, no meio desse caminho, a gente viu que o episódio estava muito grande, muito comprido. Teve acho que o Segredamente Milionária chegou a ser mais de um episódio, porque ele ficou tão extenso que a gente passou do tempo. E aí, com essa validação, né, com os próprios ouvintes, e eu acho que aí já traz um ensinamento básico de negócios, né? Que você tem que executar, começar com o que tem, né? E no meio do caminho, na prática, você vai vendo, né, o que precisa arrumar. Não tinha fone, não tinha nada, a qualidade do áudio era horrível, né? Tudo era bem, o feedback era bem do zoado. cliente, vocês estavam ouvindo. O feedback do ouvinte, usuário, do usuário. A gente foi encontrar o formato ideal, que foi os 30 minutos, que é até hoje, né? Segue essa média, segue esse padrão. E com o passar do tempo foi, né? Aí compra um fonezinho um pouco melhor, né? Melhora a acústica, melhora a estrutura, né? E aí você vai evoluindo, né? Durante o caminho. Mas eu acho que o que foi muito marcante no Resumo Cast, né? Além de ser uma questão de time, como nós comentávamos, né? O podcast era muito pouco conhecido, né? E
todas as palestras e eventos que eu ia, eu falava sobre o podcast, tinha que... Perguntava quem conhece podcast, quem ouve podcast, tinha 2 mãos que levantavam, né? E aí tinha, não é uma rádio online, você tem que baixar no celular, né? Enfim, explicar o que era um podcast, além de explicar o que era o Resumo Cast especificamente. E foi, né, de forma orgânica, né? O pessoal foi ouvindo, foi conhecendo. E aí, a questão do time que eu comentei, justamente por ser pouco conhecido ou por estar antes, né? Você comentou antes, né? Muitas vezes está à frente do tempo, né? Ou está antes do timing. Tem o lado, né? O lado às vezes não tão bom, porque você gasta uma energia, um esforço para educar e para criar um mercado que ainda não existe muitas vezes. Mas em compensação, se você consegue educar e criar aquele mercado, você se posiciona, né? Como foi o Resumo Cast, como referência, como, né? Como líder, né? Ou muito mais fácil, né? Vamos fazer um comparativo. O cara que, né, criou um canal do YouTube, sei lá, nem sei quanto tempo tem, há 10 anos atrás, era muito mais fácil o cara se ranquear nos Sem tops, dúvida. né, tops views, né, do que o cara que criar hoje, né, ou o cara que criou uma conta no TikTok há 2, 3 anos atrás, muito mais fácil, né, enfim, como qualquer rede social. E eu acho que o Resumo Cast foi muito isso, né? Foi no timing certo, na hora certa, tinha pouquíssima concorrência. Pô, tem 10 programas de negócio, tu vai ficar obrigatoriamente no top 10, né? Não tem nem concorrência para isso. Exato. E quando você atinge, né, aquele estágio, tinha menos opções também. Eu acho que é muito mais difícil. Pô, o cara abriu o podcast, tinha lá, no máximo, cara, tinha a GVCast, né, o Murilo Gun. Se tivesse meia dúzia de podcast negócios, era muito, né? Então, você tem pouca concorrência de atenção, né? Hoje, né, com muito mais opções, né, é muito mais difícil, talvez, você começar hoje do zero, a não ser que você tem já, que é o que está acontecendo, né? Quem já tem muita audiência num canal que transfere a audiência para outro canal, do que 2 caras, um cara de Dubai, outro cara de Blumenau, que grava no quarto dele, sem audiência nenhuma, criar uma audiência, né, relevante. E a constância, né? Acho que esse também foi outro ponto muito, muito relevante. Time, constância, toda semana. Cara, e teve tanto perrengue que tu não faz ideia de... a gente tinha... A margem de erro era quase muito pequena, né? Tipo, tinha que gravar... Geralmente eu gravava no final de semana, gravava sábado ou domingo. E segunda-feira de manhã já estava postado. A gente sempre queria, era a nossa meta, conseguir fazer um de antecedência, mas a gente nunca conseguiu fazer. Sempre era no laço. E aí tinha, né? Às vezes, naquela época, eu tinha acabado, muito pouco tempo depois tinha, né, de ter lançado um livro, tava fazendo bastante palestra, bastante evento. E aí gravava no hotel, gravava não sei onde, gravava no corredor do evento lá, enfim. E às vezes o áudio não ficava ruim, às vezes tinha que gravar de novo, cara. Gravar 2, 3 vezes o mesmo episódio. Deu um monte de problema já nesse sentido, mas nunca faltou episódio. Sempre tava segunda-feira de manhã, né? Que criou um hábito, segunda-feira de manhã, né? Podcast, né? E toda semana tu tá lá no ouvido do cara, né? E isso vai... Aí timing certo. Conteúdo de qualidade. Esse é um outro ponto que eu acho bem legal falar. Naquela época, tinha o mercado de infoproduto, né? Todo mundo que produzia conteúdo queria vender alguma coisa. E ninguém entendia como que aqueles caras do Zoomcast não querem vender porra nenhuma, né? Os caras entregava 30 minutos de conteúdo, baita de um conteúdo, e não tinha nenhuma oferta, não tinha nenhuma venda. E a gente literalmente não tava lá para vender. A gente tava lá para, cara, eu vou transmitir o melhor conteúdo que eu tiver, e no final acabou, não tem oferta. E as pessoas, talvez, não entregavam um conteúdo de tanta qualidade nem no curso pago que elas vendiam, né? Então, você tá no lugar certo, entregando, né, o máximo que você pode e tendo consistência, né? Eu acho que esses 3, né, foram 3 pilares fundamentais, né? Pô, vocês entregaram uma puta relevância, ou seja, eu acho que é bem isso, vocês criaram... Essa é uma questão... Quando eu olho pra trás, eu fico puto, cara. Como é que a gente não cobrou isso, cara? É muito conteúdo de valor, né? De forma gratuita, mas sem dúvida, mas né? Esse mercado, nem na época, eu acho que as marcas procuravam isso pra anunciar no início ali. Não, acho que elas nem sabiam. A gente tá vendo uma situação, eu acho que isso que tu falou vai muito de encontro. Por exemplo, eu conversei com os caras do Flow esses tempos. Falei com eles e tal, e eu fiz uma pergunta da qual a gente até fez um corte porque eles não sabiam me responder. E é um pouco desse questionamento. Eu falei pra eles, eu não tenho relevância digital nenhuma. Eu não tenho. Vocês têm. Vamos partir do princípio que eu tenho um conteúdo de qualidade, se duvidar, melhor do que vocês, com convidados que vieram aqui e que já foram aí. A gente tem convidados que já vieram nos 2. Só que assim, se a pessoa assiste o meu episódio, o recomendado do lado é só o Flow. Se ele assiste o episódio aí e o meu convidado já foi, eu nunca sou recomendado. Como é que eu entro nessa avenida dos caras que começaram o negócio antes? Eu não tô nem no grupo de comparação dos caras.
Que é um pouco, tu fala, tu tava no timing certo, na hora Sim. certa, tu tá numa avenida, eu tô na rua de barro, passando ali do lado, tipo, ô, alguém vê a gente aqui. Mas eu acho que aí volta a questão do timing, cara, e se a gente fizer uma retrospectiva, todos os negócios que eu criei, né, o primeiro negócio de educação financeira, Resumo Cash, a própria Pega Aqui, sempre foi antes do timing, né, e alguns negócios não deram certo, porque, né, como a gente comentou, tu tá antes do time, às vezes você não pode estar nem depois e nem antes do time. Mas o que eu vejo, né, o mais comum das pessoas é quererem surfar na onda, né, quando a onda já tá alta, né, quando, o exemplo clássico, né, capa da Exame, né, bolsa de valores bombando, ações subindo, e aí vai todo mundo lá comprar ação, né, onde devia estar todo mundo vendendo, né, e aí as pessoas sempre tentam, né, o efeito manada, né, seguir o que todo mundo faz, né, ou as paleterias mexicanas que a gente usou, né, o comparativo do podcast, então tá paleteria mexicana em tudo que é esquina, o cara tá ganhando dinheiro, eu vou fazer igual, né? E sempre é no momento errado, né? Quando a maré já tá subindo, né? E é muito mais difícil você conseguir se destacar quando você tá fazendo o que todo mundo tá fazendo, né? E às vezes o que eu me provoco é, cara, tem uma frase que é clássica do Warren Buffett, né, de investimento, que ele costuma dizer que quando o engraxate dele tava falando sobre bolsa de valores, é que é hora de vender, né, aquelas ações e não comprar, né? Fazendo um comparativo, cara, eu vou ser talvez um pouco mais radical. Se tá todo mundo falando em podcast, cara, faz outra coisa, né? E não aquilo que tá todo mundo fazendo. Se tá todo mundo fazendo, né? Eu aguento o tranco pelo tempo suficiente. Ou esteja disposto a pagar o preço, mas, né? É muito mais difícil você querer inovar, né? Você pode tentar surfar a onda, né? Se você entrar na onda no momento certo, que é muito difícil você pegar o timing correto, né? Nem antes, nem depois. Mas se você quer inovar, né? E se você quer criar alguma coisa diferente, você vai ter que fazer diferente, né? Fazer diferente daquilo que tá todo mundo fazendo, né? Eu acho que, né, o resumo mas sempre tem um risco muito maior, né? Pois naquela época, né, ninguém sabia se podcast, né, ia bombar, se não ia bombar. E eu lembro que a gente usava nos nossos pitches, né? Mostrava o mercado, aquele padrão, né? O mercado americano está 5 anos na frente. Então, daqui a 5 anos, né, vai acontecer o que aconteceu no mercado americano. Mas ainda era uma hipótese, né? Era uma possibilidade futura que pode não acontecer, como tantas outras mídias e canais que surgiram e que desapareceram, né? Mas, né, foi o que aconteceu, né? Eu acho que o Spotify tem um papel fundamental, né? A nossa era é pré-Spotify, né? Pré-Spotify. Não, literalmente, não tinha. Na minha época não tinha podcast no Spotify, né? Eu acho que o Spotify foi um canal que democratizou, né, absurdamente o podcast, né? O cara que já tinha costume de usar o Spotify, de ouvir música, né, passou a ter lá dentro do Spotify e foi, né, um divisor de águas para popularizar, né, o Spotify, né? Eu acho que isso foi determinante, né? Tá, do Resumo Cast, assim, ó, deve ter tido muita história, porque assim, são quantos episódios, tu participou até quantos? Lembra? Eu lembro específico, acho que tu dizer qual seria o último episódio, não é? Cara, 136, 138, algo por aí, nem lembro mais, mas foi nessa faixa. Cara, deve ter muita história que deve ter acontecido antes de vocês trocarem ideia entre tu e o... Teve muito pau quebrando, né, cara? Teve, não, assim, não precisa dizer pau, mas sim. porque, qual é o livro, qual que é quem dava a opinião dos livros? Vocês dois sugeriam e daí definiam qual livro que vocês iam ler e comentar sobre? Cara, legal, acho que o primeiro algoritmo que a gente criou, né, para escolher o livro fui eu, né? É o algoritmo que é o livro que eu já li e falava, Gustavo, esse livro aqui é foda, e ele ouvia, não, pô, se já falou que é foda, vou ler esse livro e vai ser esse livro. E depois a gente começou a fazer uma lista de livros que a gente tinha lido, né, lido em comum, né, mas eu diria que talvez os primeiros 50 livros, ou os primeiros 100 livros que tem lá, foram basicamente, cara, eu olhava pra minha prateleira, esse livro aqui eu li, é legal, vai ser esse livro aqui, né, não tinha critério de se ele é o mais vendido ou se... E eu gostava muito, né, além de trazer os mais vendidos, de trazer livros não tão conhecidos, né? E eu acho que até um fato curioso, cara, eu não tenho essa informação concreta, mas eu tenho, né, essa evidência muito clara de que a gente fez livros desconhecidos virarem conhecidos no Brasil. Eu acredito. Tá? Tipo, Um Milagre da Manhã, quando a gente fez esse livro, nem existia esse livro no Brasil. Outros livros que eu nem lembro o nome, enfim, mas que eu gosto muito de ler livros que não são conhecidos, né? Livros que, se um livro tirando o meu, que é best-seller, todo mundo tem que ler, né? Mas se o livro já é best-seller, né, quer dizer que todo mundo já leu, né? Cada informação, de certa forma, ela tá um pouco defasada, né? E quando você busca livros que são mais desconhecidos,
e muitas vezes mais atemporais, né? Livros que foram escritos há muito tempo atrás, que sobreviveram com o tempo, principalmente. São livros menos conhecidos, que têm uma riqueza enorme. E são livros que eu sempre gostei muito de ler, né? Não livros modinhas, né? Livros, enfim, que estão só em evidência. E muitas vezes as pessoas não têm acesso a esse conteúdo e o Resumo Cast foi a primeira vez que o cara ouviu aquele conteúdo, aquela informação. E uma coisa muito louca do Resumo Cast é que o cara que leu, ouve o Resumo Cast, gosta do conteúdo, ele vai comprar um livro, né? Então a gente acabou sendo um canal de venda de livros muito forte, né? Por isso que eu digo que, cara, eu não tenho esse dado, mas eu tenho certeza que o Resumo Não. Cast colocou alguns livros em best-seller, né? Ou fez livros que não eram conhecidos se tornarem, né, conhecidos no Brasil, né? Falo por mim, sim. Eu tenho certeza, porque assim, eu teve livros que eu comprei por causa do Resumo Sim. Cast, ou assim, eu olhava, cara, eu ficava impressionado, porque tem livros assim, eu sou meio de fuçar ou de ver alguns livros, e cara, eu pegava um livro que eu sabia que poucas pessoas, eu conversava com algumas pessoas, não tinha. Eu ia no Resumo Cast, filha da puta, lá tava uma porra de um resumo feito do livro, cara. Porra, tem esse High Output Management aqui do Andrew Groove, eu sei que tá. Tem o Factfulness, que é um outro livro do Hans Rosling, que também não é um livro muito difundido, é um Sim, puta livro, tá sim. lá também, entre alguns outros. Eu tenho alguns lá, assim, mas... Cara, eu ficava, que filha da puta, cara. Eu entro lá, daí o que eu fazia? Antes, eu via o livro antes de comprar, aí eu ouvia no... Cara, e no tu resumo. falou uma coisa que eu me lembrei agora de gente que falava, mas vai chegar uma hora que vai acabar, não vai mais ter livro pra tu resumir. Porra! Cara, todo dia, né, são publicados não sei quantas dezenas, né, ou centenas de livros, né, no mundo que se a gente passar a vida toda fazendo um episódio por semana, né, não vai como. acabar, né, a quantidade de livros que existe. Porra, né? fora as pessoas, assim, é dizer que a sociedade vai parar de evoluir, o conteúdo vai travar naquele momento, porque é todo... Bom, o mundo tá evoluindo, tecnologia, as coisas estão acontecendo, então a todo momento tá nascendo pessoas que vão escrever ou vão contar Sim, sobre algum sim. assunto específico, né? Cara, e eu sempre fiz questão, né? Pelo menos da época que eu tava lá, e talvez em breve tenha novidades aí de novas temporadas do Resumo Cash, mas de ser muito seletivo, né? Nos livros que a gente tá compartilhando, porque eu acho que, falando um pouco, né? Acho que nem sei se é pauta, mas desse mercado editorial, né? O que a gente viu nos últimos anos? Todo mundo que é um influenciador, que é um blogueiro, que é um Faz cara digital, publica um livro, né? E convenhamos que o livro é uma bosta, né? Não tem nada de útil, né? É um Uhum. livro que o cara Nada. o cara só quer ter um livro pro marketing pessoal dele, né? E perdeu a essência de compartilhar alguma coisa de valor, né? Então hoje, há um tempo atrás era muito mais difícil, né? Você publicar um livro. Tinha, não que seja fácil hoje dentro das grandes editoras, mas a porta de entrada é maior do que era no passado. Então eu acho que é cada vez mais necessário ter uma curadoria muito forte de livro, e aí volta aquele ponto que a gente comentou do excesso de informação, né? Não tem como você acompanhar todos os livros que são lançados todos os meses, que tem muito livro, né, sendo lançado. E como você tem uma curadoria, né, e ser muito específico no livro que a maioria vai falar a mesma coisa, né? O cara leu 10 livros e escreve um, né? O cara Exato. leu outros 10 e escreve outro livro, né? Que é o desafio da internet como um todo. A gente tem muita informação, seja na internet, seja nos livros, seja em qualquer canal, como fazer essa curadoria, né? E eu acho que o Resumo Cast veio como isso, né? Pô, eu não tenho como ler tudo, eu sei que talvez tem muita coisa que não é útil, né? Então eu preciso de alguém, né, que vai fazer essa curadoria e que eu confio, né, que se ele tá falando, se ele tá, né, resumindo, compartilhando, né, que é um conteúdo que tem valor, né, que vai agregar alguma coisa e não é só mais um conteúdo, né, que o cara lá, o blogueiro, né, que mal sabe falar e escreveu o livro, né? Na verdade, não foi ele que escreveu, né? Grande parte dos livros não é o cara Com que escreve, certeza. né? É alguém, né, que ele contrata, né, um growth writer para escrever o livro para ele. Né? Esse é o mais comum, né? Grande 99%, né, dos livros de pessoas mais influentes são escritas, e não tem nada de errado, né? Mas enfim, muitos deles não tem muito valor, né? É mais marketing pessoal do que valor, né? Quais livros que foi feito no Resumo Cast que pra ti, tirando o primeiro, tirando os teus que também estão lá, que te marcou, assim, que são livros que, puta, foi uma porrada na tua mente, assim, quando tu leu? Essa pergunta é foda pra caralho, cara. Porque é que tu é uma pessoa que lê muito, então acho que a todo momento deve ter, Sim, mas deve sim. ter alguns, ou algum que foi... A minha pergunta seria, que te tirou do eixo, assim, a ponto de... Eu sei que o Murilo Gun comentou acho que ele fala sobre um livro específico, não lembro qual, mas por isso que eu quis te fazer essa pergunta. Sim. Que são poucos livros Sim. que eu acho que conseguiram causar um impacto a ponto de, porra, essa realmente é uma puta informação nova que pra mim mudou a minha percepção das coisas. Eu tento ter muito cuidado nesse tipo de informação, porque eu acho que tem muita gente que talvez busca, né, pô,
qual que é o livro, né, que vai mudar a minha vida, né? Qual que é ele o... foi pra ti, né? Primeiro que é muito individual, né? Perfeito. Depende do teu momento, da onde você tá, qual que é o teu desafio, qual que é o teu problema, né? Porque um livro, ele vai ser... Inclusive, você pode ler o mesmo livro 3 vezes em 3 épocas diferentes, que o livro vai ter um impacto, né, completamente diferente. Mas vou dizer um que eu acho que foi, inclusive, dos primeiros ali do Resumo Cast, que eu achei um conteúdo... Não era um livro conhecido, passou a ser um pouco mais conhecido no Brasil, mas eu acho que ainda tá longe de ser muito conhecido, que é A Escola dos Deuses. Não sei se chegasse a ouvir esse episódio, esse resumo. Mas é um livro de autoconhecimento, né? De autoconhecimento, de espiritualidade. Que foi um livro que para mim foi bem, bem marcante, né, e abriu bastante a minha mentalidade sobre esse mundo de autoconhecimento e espiritualidade, né, um livro que foi, não deve ser um dos primeiros livros daí que a gente tem do Resumo Cast que fala sobre isso, e outro também nessa mesma linha ali, que é o Autobiografia de um Yogi. Não sei se conhece, do Yogananda, né? Que eu sei do Yogi, mas não esse livro. Conhecido popularmente como o único livro que estava no iPad do Steve Jobs, né? O único livro que ele carregava, né, no tablet, iPad dele, né, era esse livro, que também é um livro de autoconhecimento, de espiritualidade, enfim, um livro que, né, também para mim foi abriu várias portas, né, nesse processo aí de autoconhecimento, né? Mas, de novo, cara, eu acho que geralmente quando a pessoa lê muito, né, tu nunca vai ter um livro que vai te transformar, né, da água pro vinho, né? Geralmente, se tem um livro que te transformou da água pro vinho é porque tu leu pouco, né? Geralmente o cara que deu, eu li 3 livros, um me transformou, né? Porque tu só leu 3, né? Se tu lê 300, tu vai ver que são pequenas... Você vai pegando pequenos insights, pequenas pínsulas, né, de vários livros, e a soma disso tudo, né, vai te moldando, né? Vai te transformando, né? Eu não acredito muito, né, que uma única coisa, né, vai te mudar, vai te transformar, enfim, acho que são várias gotinhas, né, várias pecinhas que vão somando, que no final vão ser o reflexo daquilo que você é. Fala, Sapiens! Gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha, nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu!